E, pessoal, boa noite a todos. Fiquem à vontade para, durante a apresentação, se quiserem fazer perguntas, super de boa em relação a isso. Eu sou Manuela, né, médica, eu fiz clínica médica, não fiz pediatria, né, mas tenho duas criancinhas aí, a Aurora e Maria Flor, que estão na foto. Maria Flor vegetariana e a Aurorinha vegana desde a concepção dela. Aí eu atendo lá no espaço, né, como nutróloga e no SUS como clínica geral. Essa apresentação eu fiz ela para os residentes do IMIP, que Débora, colega tua, Guilherme, pediu, porque exatamente era uma demanda que estava surgindo para os pacientes, e ela, por assim, não conhecer um pediatra que fosse já vegano ou vegetariano, me pediu para, assim, meio que dar uma orientação geral para eles poderem repassar essa orientação para as famílias das crianças, sabe? Aí eu bolei isso agora na pandemia, a gente fez um encontro, eu, ela e os residentes de pediatria do IMIP, e foi bem legal, assim, tal, para dar abrir a mente, né, em relação a isso. Aí foi bom porque eu já meio que tinha, assim, meio caminho andado para esse nosso encontro de hoje, e é super pertinente também, né, para o público do espaço Metamorfose. Aí é isso, né? Em relação a crianças e vegetarianismo, eu começo com essa pergunta aí do que seria natural, né? Porque todo mundo diz, comer carne é natural, comer carne é normal, mas muito pelo que o Guilherme falou, que os médicos, nós receitamos o consumo de carne pelo achismo, né? Pela cultura, porque nós fomos criados assim. E muitas vezes a criança ela fala para o pai que não, para o pai e para a mãe que não quer comer carne, porque quando ela associa que a carne ela vem de um animal, ela diz: "Espera aí, mãe, espera aí, pai, eu não vou comer isso porque, né?" Ela começa a achar que isso talvez não seja o natural. Aí, assim, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Essa vontade da criança e sempre respeitá-la, né? Nunca fazer aquilo que acho que muito pai já vocês pediatras já devem ter ouvido muitos pais fazerem, né? Que é tipo bater a carne no liquidificador e misturar no feijão, dar escondido, de forma a ludibriar a vontade da criança, né? Eu acho que, né, até psicólogos podem falar melhor do que eu, a gente não deve fazer isso, né? A gente tem que respeitar a vontade da criança, e principalmente porque hoje em dia a gente é totalmente embasado cientificamente de que a gente pode viver sem carne em todas as fases da vida, né? Tem muito desse preconceito que nós, profissionais de saúde, temos em relação ao vegetarianismo e veganismo. Vem muito de estudos da década de 70 para 80, que foi, tipo, péssimo nível de evidência, porque foram relatos de caso. Pode passar, Du, porque aqui tem um... Pode passar o slide, pronto. Aqui tem, assim, uma visão geralzinha sobre esses estudos. Falta um. Isso. Sobre esses estudos, é que, na verdade, esses estudos, eles eram relatos de casos de crianças que eram desnutridas porque não comiam carne, mas também, assim, elas tinham várias deficiências nutricionais, sabe? Por exemplo, se a criança não pudesse receber aleitamento materno por qualquer motivo, também não era oferecido a fórmula, né, que é o substituto do leite materno. Então, assim, a criança já ia ter... Aí era oferecido um preparador de vegetais, sabe? Que, tipo, a criança já ia ter um problema de nutrição, mesmo que não tivesse o problema de comer ou não carne, sabe? Aí, assim, eram estudos que acrescentavam que escreviam problemas no crescimento e desenvolvimento infantil, mas, assim, totalmente infundados em relação a ter um nexo causal com o consumo ou não de carne. Era muito mais por outros prejuízos, que seria muito mais, assim, enquadrado como alienação parental do que como déficit de consumo de proteína animal, sabe? E, assim, muito do que vem sobre essa questão do nosso preconceito com o vegetarianismo é isso, é o acesso à informação. Porque nem a gente, nem médicos, nem a gente sabe, né, sobre essas questões todas pertinentes ao vegetarianismo. O próximo slide, ele fala sobre os percentuais de médicos que têm acesso a essa informação. Como a gente pode ver, né, 70% em torno disso das faculdades nos Estados Unidos, eles têm menos de 25 horas de educação nutricional. Eu posso dizer aqui pela minha universidade, que foi a UPE, assim, há 10 anos atrás, né, quando eu me formei, a gente teve zero, a gente não teve hora nenhuma sobre educação nutricional, né? Acho que na Federal e no UFPV, outras faculdades também, acredito que seja por aí. A gente aprende muito sobre medicação, né, sobre tratamento, mas a gente aprende pouquíssimo sobre a base, a gênese desses problemas, né? E a gente sabe que antes do coronavírus, a principal causa de morte no mundo inteiro são as doenças crônicas degenerativas, né, do aparelho circulatório, né, infarto, AVC, por aí vai, estando a hipertensão e o diabetes e a hipercolesterolemia como base, né, dessas doenças. E, assim, o que causa essas doenças, né? Assim,
Claro que existem problemas genéticos, mas são muito mais raros, né? Os problemas de fenótipo, que são os de meio ambiente, ou seja, outros maus hábitos, claro, também influenciam, como sedentarismo, estresse, mas a base disso tudo é a alimentação. Aí como é que a gente, médico, aprende tanto a medicar, não tem, assim, acesso nenhum a essa educação nutricional, né? E na pediatria também não é diferente, né? Assim, na faculdade geral e também nas especialidades, né? Na clínica médica, na pediatria, termina que fica parecido essa falta de conhecimento entre a gente. A maioria dos profissionais não tem nenhum treinamento, como a gente aqui no Brasil, e 20% dos médicos consomem só 5 porções de frutas e vegetais por semana, né? É muito pouco, assim. Era para todo mundo estar consumindo isso, que seria o mínimo recomendado, né? E só uma pessoa de cada 5 que o faz. E 95%, né, de nós, a gente considera realmente que seria nosso papel a gente fazer essa orientação nutricional, porque os pacientes perguntam e, né, faz parte, principalmente na pediatria, que vocês orientam sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças, vocês fazem gráfico, né, do ganho de peso e tal, é fundamental vocês orientarem uma geral sobre nutrição, e tipo, a gente não sabe, né, apenas 8% entre os profissionais dos Estados Unidos consideram-se experts para essa orientação. Aqui no Brasil não tem estudos assim específicos tanto quanto esses, mas acredito que seja bem parecido pela nossa experiência, né? Aí, assim, o que tem nesse cardzinho lá, na tradução, é falando que termina que os médicos sabem tanto quanto o leigo, assim, em relação à orientação de alimentação, sabe? É muito achismo, muito do que houve. Por exemplo, se um professor seu falou que vegetarianismo não presta, provavelmente todos os alunos desse professor vai repetir isso, sem ir atrás da informação, né, que está embasando essa afirmação aleatória que ele falou. Por aí vai, isso vai sendo passado, né? E o vegetarianismo, vou só adentrar um pouco assim nesses conceitos, né, que talvez nem todo mundo saiba aqui. Vegetariano, o termo assim, genérico, é a pessoa que não come carne. Carne aqui não é só a carne vermelha, né? A carne de qualquer tipo camarão, polvo, isso também considera carne, né? O ovo lacto-vegetarianismo é a pessoa que, quando a gente quer ser mais específico, né, mantém ovo, leite e derivados. Geralmente a gente usa o termo vegetarianismo para quem não come carne, mas consome leite e ovo e queijos, né, tipos derivados de leite. Quando a gente fala vegetarianismo estrito, que é esse terceiro item aí sim a gente diz para aquelas pessoas que excluem qualquer alimento de origem animal. É legal a gente prestar atenção nesse termo, porque o termo é vegetarianismo estrito, né? E algumas pessoas acham que seria vegetarianismo restrito, e não é, né? O termo é vegetarianismo estrito. Isso é bom porque chama bem atenção para o fato dessa alimentação ela não ser uma alimentação que tem a ver com seletividade alimentar, nem com restrição, no sentido de ser uma dieta restritiva, sabe? Não, pelo contrário. Os estudos mostram que quando a gente restringe os alimentos de origem animal, a gente, até para preencher todos os nutrientes que a gente precisa, a gente termina ampliando muito o leque, né, de todas as frutas, verduras, legumes, vegetais, especiarias, oleaginosas. A gente termina comendo mais alimentos variados quando a gente é vegetariano estrito do que quando a gente é onívoro, né? E o veganismo, assim, é um termo que se usa como sinônimo da alimentação vegetariana estrita, mas o veganismo ele se refere também a outros aspectos, quando a pessoa, além da alimentação, ela não usa vestuário, tipo, não usa bolsa de couro, sabe? Por aí vai. Tenta não usar produtos que foram testados em animais, são coisas que englobam outras questões, assim, maiores. Que, enfim, não cabe aqui porque a gente está falando mais sobre questão alimentar, né? O vegetarianismo seria para aquelas pessoas que mantêm só a carne derivadas de peixes, né, e outros ditos aí frutos do mar. O ovo vegetarianismo seria só como ovo, né, de alimento de origem animal, e o lacto só leite e queijos. Flexitariano ou semi-vegetariano, Bela não está aqui, Bela a dermato lá do espaço, mas ela é um exemplo, né, querida amiga e paciente, ela é flexitariana, que são aqueles pacientes que só consomem carne, na maioria das vezes branca, ou seja, frango ou peixe, no máximo 3 vezes na semana. E em relação aqui, a gente falar rapidamente aqui sobre as origens, né? Muita gente acha que vegetarianismo está na moda porque tal blogueira virou vegetariana e tal, porque está aparecendo mais, ou porque isso agrega algum valor à pessoa que se diz vegana, vegetariana. Na verdade, não é bem assim. O acesso à informação, sim, esse sim está cada vez mais, né, aí, difundindo entre a gente, todo mundo tem acesso a computador na palma da mão, a qualquer artigo científico que sai, enfim.
Mas o vegetarianismo, ele remonta, assim, os primeiros relatos dele remontam a mais de 3.000 anos, né? Desde Pitágoras, aquele famoso lá, Teorema de Pitágoras, que a gente conheceu ele só como matemático, né? Mas ele também era um filósofo aí da antiguidade, e ele pregava entre seus seguidores, entre ele e os seguidores, o vegetarianismo, né? Tem aí umas falas dele sobre esse respeito ao que ele consideraria ser o respeito à vida, né? Quando a gente respeitaria a vida de outros seres, além da nossa. Aí são outros grandes nomes do vegetarianismo, tem toda a nossa história, né? Desde Euvírio, Plutarco, da Vinci, Rousseau, Buda, Mary Shelley. Mary Shelley é a única representante mulher, né, infelizmente, aí, dessas origens do vegetarianismo. Ela é autora do livro Frankenstein, né? O personagem Frankenstein, ele é vegetariano no livro, e é bem legal, assim, quando você atenta para isso, né? Tipo, ela ter descrito esse personagem dessa maneira. Isso aqui é legal sobre, assim, para a gente, né, começar sobre essa questão do mito da proteína, porque como o Guilherme estava falando aí no começo, muita gente fala, você vai comer o quê? Ou vai no churrasco e fica um tipo pepino, né? Como se isso pudesse ser o substituto, assim, para a proteína, né? E tipo, não tem nada a ver, né? Muita gente acha que a proteína de origem vegetal, ela tem um valor biológico menor do que a proteína de origem animal. E isso não é verdade, né? Tanto é que, assim, essas duas figurinhas aí que estão embaixo, a primeira representa, né, o arroz com feijão, que é nosso alimento básico, e a segunda, a soja e o milho. O arroz com feijão, assim como a soja e o milho, eles juntos têm todos os aminoácidos que a gente precisa, né, assim, para formar uma proteína completa. Então, assim, tanto faz a gente comer um pedaço de frango, como a gente comer arroz e feijão, ou soja e milho, para a gente formar essa proteína completa. Eu coloquei, né, assim, não foi por acaso a soja e o milho, né, aí. Por quê? Porque isso é a base da ração dos bois e também das galinhas, né, que são criadas para o abate. Ou seja, eles comem a mesma coisa que a gente, assim, nutricionalmente falando, sabe? O gado de pasto, que comeria só grama, não tem tanto, assim, por questões econômicas, assim, não é tão viável manter esses animais, né, comendo só grama. Eles basicamente são alimentados de ração, e a ração contém, assim, mesmo os aminoácidos que a gente come, que a gente adquire comendo arroz e feijão, sabe? Então, assim, não tem muito essa coisa de proteína animal ser maior do que vegetal. Isso é totalmente uma falácia, né? Falando sobre a ração, né, das vacas leiteiras também, né? Isso é o milho e o farelo de soja. Inclusive a B12, né, que é um outro grande mito, assim, já vou adentrar para falar dela aqui. A B12, ela é uma vitamina, né, de origem assim, do solo, de origem bacteriana, ela não é tipo, vinda diretamente do animal, né? Os animais, assim, de pasto, se eles realmente tivessem a vida toda no pasto, eles iriam comer só comida do solo, né? Daí eles iriam adquirir essa bactéria aí pelo seu trato gastrointestinal, tal, depois quando a gente fosse comer a carne dele, a gente poderia adquirir a B12. Sendo que, como a maioria dos animais de abate são criados de forma confinada, pelo menos a maior parte do tempo, eles têm que receber suplemento de B12. Ou eles recebem esse suplemento através de injeções, ou eles recebem esse suplemento através na própria de vitamina da B12 na própria ração deles, sabe? Então, assim, essa vitamina realmente, claro, a gente precisa tomar se a gente for vegetariano estrito, né? Porque a gente não vai comer cenoura, comida suja da terra, a gente tem que limpar por conta das verminoses e, enfim, né? Óbvio que a gente tem que limpar os alimentos para comê-los. Aí, assim, é muito mais fácil, direto, a gente tomar diretamente o suplemento de B12 do que fazer esse arrodeio todo, né? Inclusive, a prevalência de deficiência de B12, ela é bem grande já, né? Chega a 40% dos onívoros, né? Então, não tem muito essa justificativa da B12 também, né? Aqui a gente já derruba esses dois mitos aí da proteína e da B12. Aqui são várias e várias, assim, associações, não vou ler os nomes aqui só para não ficar, né, cansativo, associações nacionais e internacionais aí listadas que já reconhecem como segura a alimentação vegetariana estrita na infância, né? Como essa apresentação é sobre, né, pediatria, vegetarianismo na infância, eu coloco isso aí, mas assim, essas associações, grande parte delas já reconhece essa alimentação como segura para todas as fases da vida, como, por exemplo, na gestação, na fase adulta normal e nos idosos, para os idosos também. Então, assim, super tranquilo. Vocês, quando forem indicar isso para os seus pacientes, né, assim, caso seja do desejo deles, saibam que vocês estão totalmente respaldados. Aí, falando, né, reconhece que é em todas as fases da vida, e, além disso, tem menor teor de gordura total, né, como
a dieta vegetariana, principalmente a estrita, né, ela não tem nada, nenhum alimento de origem animal, então ela não vai ter colesterol e tem uma quantidade muito maior de fibras, né, claro, se ela for bem equilibrada, ela auxilia muito na manutenção de um peso saudável, né, para esse crescimento e desenvolvimento da criança. Porque, né, a gente sabe que a alimentação onívora, né, tipo, ela dá tudo o que a gente precisa, essa falsa ideia, né, que muitos de nós médicos a gente tinha, né, espero que a partir de hoje seja que, né, a gente tinha isso, que isso fique no passado. Mas muitas vezes a gente fala do tem que comer carne, quando na verdade a gente deveria se preocupar com todos esses assim conjuntos de problemas, né, que são associados a essa dieta tipicamente ocidental, né, que é essa dieta que a gente é submetido a ela, né, desde que a gente nasce, né. Isso é muito mais assim preponderante como um problema de saúde do que a ausência, né, da ingesta de proteína animal, né. Aqui listados, né, diabetes, hipercolesterolemia, problemas do aparelho cardiovascular, respiratórios, né, enfim. Isso é muito mais assim o que a gente deveria se preocupar, né, do que com a ausência de carne na dieta, inclusive que traz mais benefícios, né, se a gente substituir ela de forma adequada. Aqui só falando rapidamente do leite da mãe vegetariana e vegana, que não há diferenças, né? A diferença é que a vegana, né, ela tem que fazer o suplemento de B12 na gestação e também, não só na gestação, né, por ela ser uma mulher que tem a opção por essa alimentação, ela já deveria estar fazendo suplemento de B12, assim, da vida inteira, né? E é uma vitamina que a gente deveria pedir para as mulheres, mesmo para as onívoras, que estejam pensando em liberar para ter filho, né? Porque é muito prevalente, né? Assim, a deficiência de ácido fólico junto com a de B12. Então, é uma vitamina que ela é cada vez mais receitada em conjunto, né? Com o ácido fólico, né? Ela participa também da formação do tubo neural. Ela envolve a bainha de mielina, né? Que é aquela capa que está envolvendo todos os nossos neurônios. E é fundamental a gente ter ela em níveis ótimos, né? Desde a gestação. Aí a única suplementação específica é essa, não tem diferença significativa sobre outros tipos de gordura, né? E a única coisa outra coisa que a gente teria que se preocupar, assim, que na verdade a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, ela recomenda, e a Sociedade Brasileira de Pediatria já está englobando isso, seria o ômega 3, né? Aí seria por 6 meses, assim, para a mulher. Seria ela tomar nos 3 últimos meses da gestação e nos 3 primeiros meses da lactação. Ela fazer o suplementozinho aí entre 200 e 300 miligramas de DHA, que pode ser diretamente DHA de algas, como pode ser o DHA de derivado de peixe. A única suplementação específica do bebê, também vegetariana, né, a partir dos 6 meses lá da introdução alimentar, seria a B12. E, assim, é super fácil da gente manipular. Basta vocês colocarem, assim, B12, cianocobalamina, que é o tipo, né, mais estável dessa vitamina. Pode ser também a metil, mas a metil, ela oxida mais facilmente e a gente teria que condicionar, assim, geladeira e tal. Tipo, é mais tranquilo a gente usar a cianocobalamina mesmo, não tem problema algum, ela é inclusive mais barata. Aí a gente pode manipular, assim, 20 microgramas por gota, aí daria uma gotinha por dia, sabe? Ou para facilitar, pode ser 50 microgramas por gota e uma gota em dias alternados, a partir dos 6 meses, né, da criança. Não precisa fazer exames de sangue para isso, né? Se a criança tiver, se a família, né, porque a criança com 6 meses não vai ter essa vontade, claro. Se a família quiser criar a criança com vegetariana estrita, o único cuidado que tem que ser feito em relação à suplementação específica é isso, é a B12, que é super simples, essa suplementação. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar isso no nosso estudo. Aí, de resto, a suplementação, né, de uma criança vegana é exatamente igual à suplementação de uma criança onívora. Como vocês bem sabem, né, a vitamina D, o ferro, né, que tem que ser feito com a mesma dose, não tem que botar mais, dose maior, porque ela é vegana, ou vegetariana, ovo lácteo. Não, é assim, é a mesma quantidade mesmo. É exatamente igual. Em relação ao DHA, né, de algas, a gente pode fazer para crianças 1 ml por dia, né, assim, se ele for na apresentação de 200 miligramas, né, por ml, ou se a gente quiser ir para uma via mais natural, seria uma colher de chá do óleo de linhaça, né, o óleo de linhaça é riquíssimo em ômega 3, só da gente ter esse cuidado, a gente já vai estar garantindo níveis de ômega 3 aí para esse bebê maiores do que de uma criança onívora, porque as fontes de DHA, para quem é onívoro, são só alguns peixes, né, salmão, truta, atum e sardinha, que teriam que ser consumidos aí 3 vezes por semana. Qual bebê que come isso, né? Muito provavelmente é muito raro isso acontecer, né? Termina que
a maioria das crianças onívoras tem níveis mais baixos de ômega 3, né, que é um ácido graxo aí essencial, tipo, a gente precisa adquiri-lo através da dieta. Ferro, vitamina D, eu já falei. Aqui é um outro mito, né, em relação à alimentação vegetariana, que eu já ouvi isso enquanto paciente, na minha primeira gestação lá, que eu era onívora e tal, de que eu tinha que comer carne na gravidez para evitar anemia, tinha que comer mais, né? Eu ainda comia, né? Eu era onívora, como eu disse. E isso é totalmente, assim, errado, né? Por quê? Porque a gente sabe que o feijão, né, assim, comparando 100 gramas de feijão com 100 gramas de carne, o feijão tem mais ferro do que na carne, né? Tudo bem que a biodisponibilidade do ferro da carne bovina, 30% do ferro da carne bovina, ele é o ferro do tipo M, né? Aí, assim, por conta disso, ele tem uma biodisponibilidade um pouco maior, ele não depende de fatores que interferem, né? Como fitatos, como cafeína, ácido cítrico, alguma coisa que vai, né? Tipo, fitato e cafeína vão diminuir a absorção do ferro não M, e o ácido cítrico, né, tipo sucos que tenham vitamina C, vão aumentar essa absorção. Essa orientação, acho que todo pediatra conhece, né? Quando fala lá para a família, quando for dar o feijão, dá um pouco de espreme-limão por cima, ou associa suco de acerola, ou come uma laranja de sobremesa, né, do almoço. Isso aí realmente tem uma super importância para a gente absorver mais o ferro, né, do feijão. Sendo que, como a diferença não é tão grande assim da absorção, tipo, é 18% da carne contra 10% do feijão, pelo fato do feijão ter mais do que o dobro da quantidade de teor de ferro, termina que a quantidade em miligrama, né, é maior ainda no feijão, mesmo com a biodisponibilidade sendo menor, como vocês podem ver aí na tabelinha, né? Aí a reposição de ferro, né, ela é para todas as crianças, lá como eu já falei, objetivando a ferritina acima de 30. E também na gestação, né? Em 2018 saiu um documento sobre anemia, né? Acho que Guilherme viu, da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação à reposição do ferro para todas as gestantes, que a gente teria que fazer 40 miligramas por pelo menos 4 meses na gestação, né? A gestante perde muito, dificilmente uma gestante vai manter a ferro acima de 60. Para a gestante, assim, tá com a reserva mínima, assim, para a gestação toda, seria a ferritina acima de 60. E a gente, mulher, né, que menstrua, é muito difícil com a alimentação, mesmo ela sendo riquíssima em feijão e carne, a gente conseguir manter essa ferritina nesse nível, né? Aí, assim, se a gente fosse recomendar, como dizer, que não é 1 miligrama quilo dia, né, de ferro que a gente recomenda para um bebê, aí vamos dizer um bebê de 8 quilos, ele teria que ingerir 8 miligramas de ferro. Naquela continha ali, né, nessa coluna do meio, se a gente fosse fazer uma regrinha de 3 básica, esse bebê aí de 8 quilos teria que comer mais de 2 quilos de carne, tipo, é surreal, né, assim, para ele adquirir a quantidade, né, mínima de ferro se fosse pela dieta, né. Por isso que tem que ser na forma de suplemento, né. Assim, não tem como, né? Não tem carne nem feijão que resolva isso. Aí pronto, né? Outro cuidado, além da questão do ácido cítrico, é a gente deixar sempre a leguminosa de molho. Acho que também vocês todos já ouviram falar isso, né? Ouviram isso na casa da avó, tal, de deixar o feijão de molho para cozinhar mais rápido, né? Assim, falam que é para cozinhar mais rápido, mas na verdade não. É para diminuir a formação desse ácido, porque esse ácido fítico, né, o fitato, ele realmente é tipo um protetor da semente, né, da leguminosa, ele realmente vai diminuir a absorção do ferro do feijão. Aí por isso que a gente faz isso, joga água fora e cozinha com água nova, né? Quando a mãe, se ela for impossibilitada do aleitamento materno, né, motivos que fogem muitas vezes nossa vontade, né? Se a mãe tiver a opção de manter uma alimentação vegetariana estrita, ela vai fazer o uso de fórmulas de origem vegetal, e se ela quiser manter uma alimentação vegetariana, aí vai ser exatamente igual a uma mãe de uma criança onívora, né? Ela vai oferecer a essa criança uma fórmula de leite de vaca, né? Elas são absolutamente iguais, né, em relação àquela listagem de nutrientes, né? Aqui tem 3 figurinhas de marcas diferentes aí de suplementos de origem vegetal, né? Tem 2 que são da soja e uma do arroz. Um pequeno detalhe é que essas fórmulas, elas não são completamente vegetarianas estritas por conta da vitamina D, né? A vitamina D que é adicionada nesses alimentos, nesses suplementos aí, elas são, né, derivadas de origem animal, né? Da pele de carneiro, geralmente. Aí, assim, é só esse detalhe, mas também não é nada que possibilitar, né? Assim, o uso, enfim. E os leites vegetais industrializados, né, são indicados para crianças aí acima de 2 anos. Os leites vegetais industrializados de hoje em dia, eles têm mais cálcio, até dependendo da marca, do que os leites
industrializados de vaca, né, normal, assim, tipo, tem uns que tem, inclusive, 400 miligramas de cálcio por 200 ml, né, quase o dobro, porque geralmente os de vaca tem de 200 a 250 miligramas de cálcio por copo de 200 ml. Aí pronto, os leites vegetais caseiros, esses não são indicados, tá, para fazer substituição ao leite materno de forma alguma. Mesmo lá na fase de, a partir dos 2 anos de idade, a gente só deve usar esses leites vegetais caseiros para receitas. A substituição, se a criança ou a família, né, optar para que essa alimentação seja vegetariana, os leites vegetais, eles têm que, assim, em substituição, né, aos derivados de leite de vaca, eles têm que ser os com adição de cálcio. E hoje em dia tem várias e várias opções aí. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda a fórmula de leite de arroz ou de soja para lactentes menor que 6 meses. Eu não sei porquê, visto que a de pediatria americana já recomenda isso, e já é bem comprovado, isso é uma outra fake news, assim, de que a soja causaria problemas, né, ao sistema reprodutor por alterar hormônios e poderia causar puberdade precoce. Esses estudos também não têm nível de evidência, sabe, para provar isso. Soja é um alimento excelente, inclusive suas isoflavonas têm efeitos anticancerígenos e tal, assim, não tem isso de medo da soja, não. Pode consumir soja normal para criança, sabe? Eu dou para a Aurorinha desde os 6 meses, ela come tofu. Se possível, o único cuidado, né, é ficar atento à soja não transgênica, né, porque aqui no Brasil, infelizmente, a soja que a gente usa tem muito agrotóxico, porque é da monocultura, né, do gado. Aí, na introdução alimentar, a Aurorinha aí tomando, acho que sopa de feijão, comendo alguma laranja, eu acho, depois aí, toda suja. É normal começar aos 6 meses, né, de idade, e manter leite materno em livre demanda também, exatamente igual a de uma criança onívora, não muda em nada, né, essa parte de introdução alimentar. A única diferença é que não vai conter alimentos de origem animal. Aí depois dos 6 a 12 meses, né, livre demanda, o leite continua sendo, aí fruta como opção de lanche da manhã, no almoço e no jantar seria o pratinho dividido em 3 porções, depois desses vários que depois desses, que tem um esquemazinho. Aí, com o único cuidado da gente adicionar, né, lá o azeite como o óleo, como gordura insaturada, né, e o óleo de linhaça, 2 ml e meio, se for essa opção, né, da gente fazer a reposição do DHA. Aí um exemplo de refeição, assim, bem simples, né, seria arroz integral, feijão, brócolis. O brócolis, assim como todo vegetal verde escuro, é uma excelente fonte de cálcio. A gente acha que os vegetais verdes escuros, né, que são as crucíferas, são ótimas fontes de ferro. Não, na verdade, eles são fontes de cálcio, né? Por isso que a gente tem que ter essa atenção na alimentação das crianças, para sempre conter brócolis ou espinafre, rúcula, couve, e ela pode ser oferecida assim, por exemplo, você faz uma sopa para uma criança, e você, depois de fazer a sopa, você bate no liquidificador com a couve, sabe? Ou bate ela no suco, ou faz ela bem picadinha e mistura no feijão, né? Dá para botar de várias formas aí. Aí com azeite e óleo de linhaça e a laranja, né? Como fonte aí de ácido cítrico. Agora que vai ter a figurinha, fica mais fácil de ver. Pronto, aí, né? A salada, 1/3 do prato, depois o grupo da leguminosa. Estou chamando a atenção aqui, né, de que o principal grupo que substitui a proteína animal é o grupo da leguminosa, como eu mostrei lá naquele lá do mito da proteína, né? Só para a gente não esquecer disso, né? Porque quando a gente tira a carne do prato, o que a gente vai botar no lugar é feijão, grande bico, ervilha, lentilha, qualquer alimento desse grupo, né? Que a gente chama de leguminosa. Ele que tem o maior teor de aminoácidos, né? Para fazer essa equivalência aí. Tipo, os cogumelos não são boas fontes proteicas, brócolis também não é boa fonte proteica, e é isso. Você nunca pode faltar, né? Leguminosa aí, pratinho das crianças. É o melhor alimento do brasileiro, né? A gente tem essa sorte aí de feijão ser amplamente disponível. Sim, e outro contexto são tubérculos ou cereais integrais. A criança aí é parecido com o esquema anterior. Aqui é um esquema da pirâmide de uma alimentação whole food plant-based, né, que a gente chama de alimentação integral e baseada em plantas, com a base sendo de frutas e legumes. Em cima, em um degrau, os cereais integrais, subindo novamente em uma, a gente divide lá os vegetais verdes puros, né, aqueles que eu falei como fonte principal de cálcio, e os que ele coloca como legume, né, o nome em inglês, mas é leguminosa, para tradução para a gente, né, esse que é o grupo do feijão, como fonte proteica. Como fonte complementar
as proteínas de origem vegetal, a gente tem as oleaginosas, né, que são as castanhas, a gente tem as sementes, como a semente de linhaça, de chia, semente de abóbora, de girassol, e em cima da pirâmide são os óleos, né, que os óleos principais, como eu já falei, é o de azeite, né, que a gente deve usar o azeite para fazer todos os refogados dos alimentos, e o óleo de linhaça como ômega 3. Se a gente já usar a linhaça batida ou a chia, né, misturada com algum alimento, aí já supre, né, o que a gente precisa de ômega 3. Não precisa fazer a linhaça e a chia e o óleo não, sabe? É um ou outro. E é aquela piramidezinha que a gente tem que ter em mente, claro, né? Porque hoje em dia, com essa incidência cada vez maior, né, da alimentação das pessoas aderindo ao vegetarianismo, também, né, o mercado aí acompanha isso, né, com uma oferta bem ampla, né? Todos esses produtos que vocês estão vendo aí nessa foto são veganos, vê? E a gente sabe que esses alimentos não são saudáveis, né? Aí a gente fica atento a isso para indicar cada vez, né, assim, com mais ênfase uma alimentação natural, integral. Esses alimentos ficam para exceções aí, aniversários, festas, né? Claro, assim, né, as crianças também devem ter direito a comer essas guloseimas, assim. Minhas filhas comem em ocasiões especiais, desde que não seja o dia a dia delas, né? Tudo bem. E aí é só um exemplozinho, né? Tipo, uma alimentação que pode ser tipo um junk food disfarçado aí, né? Tipo, na verdade, uma alimentação bem saudável, mas disfarçada de junk food, para a gente ir conquistando mais os pequenos aí. E aqui a gente está chegando perto do fim. É só para levantar aqui essa bandeira da importância da gente, enquanto profissional de saúde, e a gente ser crítico, né? Por quê? Porque em vários e vários artigos científicos com conflitos de interesse, inclusive com grandes instituições por trás. A ABRAM, que é onde eu fiz, né, a Associação Brasileira de Nutrologia, onde eu fiz a especialização de nutrologia, infelizmente ela também tem grande conflito de interesse com a indústria, né? Assim, os congressos, quando eu ia, né, antes da pandemia, muito patrocinado por indústria farmacêutica e também alimentícia. Então, assim, é muito difícil a gente, né, confiar 100% no que grandes instituições dizem para a gente. A gente tem que ser crítico sempre, né? Quando a gente vai ler guias alimentares, quando a gente vai ler um artigo científico, sempre olha lá conflito de interesse, porque senão a gente vai continuar seguindo aí, né? Enfim, o que falam de forma acrítica, isso não é interessante, né, para a nossa saúde nem dos nossos pacientes, né? Aí, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui agora, né, é isso, a quantidade de colesterol, né, do Guia Alimentar da População Brasileira, né, para menores de 2 anos. Ele saiu, acho que foi 2019, e eu fui calcular, né, eu tenho um programinha que eu uso, né, no consultório, que ele calcula o quanto de colesterol um paciente está ingerindo na alimentação dele. Esse aqui, pronto, esse aqui para eu finalizar logo falando da Abram, antes de entrar lá no do Guia Alimentar. Esse aqui é um artigo que saiu, é recente, ele é de 2020, né, do ano passado, da Abram, recomendando aí, aumentando assim, a ingesta láctea, né, para as pessoas aí, para crianças de 1 a 5 anos, que teria que ser de um mínimo de 2 a 3 porções de lácteos, e seria integrais por dia. E quando a gente vai ver lá, o conflito de interesse está lá bem claro. Vocês conseguem ver aí, ó, da Danone, vocês estão vendo aqui, bem conflito de interesse. Eu coloquei. Aí, assim, não tem como, né? Você confiar num trabalho que tem um patrocínio de empresa dessa, né? Assim, é óbvio que tem esse viés, né? Muito importante, assim, comercial, né? Digamos, dessa maneira. Porque, por exemplo, aqui a gente vai para uma revista mais séria, né? Para uma instituição, né? Muito mais séria, assim, que fez essa publicação aí no New England, né? Eles fizeram essa publicação, na verdade, fazendo toda uma revisão sobre a ingesta de leite, né, e a sua relação com a saúde, que muita gente acha, né? A gente foi criado assim, nossa geração, nossos pais criaram a gente assim, tem que tomar leite, tem que tomar muito leite, tipo, a vida inteira leite, 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 né? Porque leite é o melhor alimento do mundo e tal, né? Leite de vaca. Na verdade, não é bem assim, né? O leite ele é relacionado a alguns tipos de câncer, ele aumenta a incidência de câncer de próstata, né? Para homens, endométrio, para a gente, mulher. Ele expõe a várias alergias alimentares. Eu lembro quando no parto de Aurorinha, a minha filhosa mais nova, Guilherme participou, eu contei para ele que eu era vegetariana estrita, né? E ele disse, pronto, você já está assim, tipo, livre dela ter alergia à proteína do leite de vaca, né? Claro, porque como eu não ingiro isso, né? Porque é a mãe comendo que a criança vai ter a alergia. E também de cólica do recém-nascido, né? E tem, claro, lá a questão de ser muito prematuro, né? O sistema do trato gastrointestinal do bebê.
mas o fato da gente ingerir leite predispõe muito, né, a cólicas recorrentes aí na infância, além de asma, né, e outras infecções aí de pele também. Aí também nesse artigo ele viu que o leite ele não é associado a melhor saúde óssea e menor risco de fraturas. Isso é uma coisa que deixa muita gente surpresa, né? Porque a gente tem essa ideia de que o leite é tipo leite e cálcio, né? Acontece que o leite em excesso, por ele ser muito ácido, a gente termina perdendo cálcio dos ossos, né? Porque para manter o nosso sistema de pH, se a nossa alimentação ela for muito ácida, e o leite ele é um alimento bem ácido, a gente termina perdendo cálcio de ossos, né? Dos nossos ossos. Aí, esse artigo ele foi bem importante porque ele deixou assim, de 0 a 2. Tipo, ou você não toma nada de leite de vaca, né? Ou no máximo 2 porções, né? Que é o que geralmente estava se recomendando como mínimo, sabe? Eu nem coloquei aqui, mas porque não era para criança especificamente, né? Mas o Guia Alimentar para a população canadense, que saiu há 2 anos, ele também recomenda que a principal bebida é água, não é mais leite. Ele tirou lá, tirou o leite da pirâmide, né? E colocou a água como tipo, o principal líquido, né? Para nossa vida aí, enfim. Porque a gente consegue adquirir o cálcio plenamente de origem vegetal, né? E sem aquele problema de fazer a gente perder também, quando em excesso, o cálcio de nossos ossos. Aí seria couve, brócolis, tofu, as oleaginosas que são as nuts, o feijão, principalmente o branco, e os alimentos fortificados, né, que entram aí. Acredito que futuramente vai sair novas recomendações da ingesta de cálcio. Eu acho que ela vai diminuir aí de 1.000 miligramas para talvez 500 a 800 miligramas de cálcio, né, por dia, quando considerando que a alimentação da pessoa seja prioritariamente de origem vegetal. Esse aqui é o que eu falei do guia alimentar, né? Aí eu peguei e fui contar. Peguei o guia que saiu em 2019, eu não sou pediatra, mas tenho 2 filhotas, e disse, não, eu vou contar, porque eu fiquei surpresa com a quantidade de derivados de leite e também de ovo e carne que esse guia estava recomendando, né? Que é um guia feito aí pela... É brasileiro, né? Tipo, o Ministério da Saúde está envolvido e tal. Eu disse, não, vamos ver isso com calma. Aí eu coloquei no meu programa a quantidade de colesterol que ele está recomendando para uma criança, né? Acho que é 9 a 12 meses, né? Ver uma criança, eu acho que é isso, no slide anterior, o que tinha para aquela faixa etária, eu acho que era isso. Aí veio, 9 a 11 meses, criança menor que 1 ano de idade. Ou seja, o Guia Alimentar da População Brasileira, se você for assim, né, calcular o quanto de colesterol essa criança está ingerindo, são quase 500 miligramas, tipo, é muito, né? Para um adulto, que é o público que eu atendo no consultório, eu sempre oriento, o recomendado pela OMS é a gente só ingerir 300 miligramas de colesterol por dia, no máximo. Aí, como é que para uma criança, o guia alimentar está recomendando que essa ingesta seja de quase 500, sabe? A OMS, depois eu fui pesquisar isso, né? A OMS recomenda para a criança, né, só 200 miligramas, ou seja, está mais do que o dobro, sabe como é? Aí, assim, essa questão crítica que eu falo é só para a gente ficar, né, tentando fazer a melhor prática para nossos pacientes, né? Se munindo de cada vez mais informações e ir a fundo, né? Essas informações do cálculo de colesterol, claro que eu tenho um programa que facilita isso, mas assim, a gente pode facilmente calcular pela TACO, que é a tabela de composição dos alimentos, que é aí super, né, no Google todo mundo acha e tal. Se você pegar lá e contar, você vai ver que dá essa conta aí, enfim. Aí o mínimo que a gente pode fazer é consome pelo menos um leite desnatado, né? Eu sempre digo que o leite de vaca, ele é o único alimento que é melhor o mais processado do que o integral. Por quê? Porque o leite de vaca e queijos, né, integrais, eles têm um teor de colesterol bem mais elevado do que o light ou o desnatado, né? Ou com teor reduzido de gordura, né, que são sinônimos disso. Se a gente conseguir fazer essa troca, né, para assim orientar isso para os pacientes, de sempre consumirem leites, né, tipo desnatados, ou pelo menos semi-desnatados, e iogurte também desnatado, semi-desnatado, a gente vai reduzir bastante a ingesta, né, de colesterol desses pacientes. Aí só lembrando, né, uma figurinha assim para, né, que a gente não esqueça disso, né, de que a principal causa, né, das doenças, né, ateroscleróticas que vão causar, que eu falei no começo aqui da nossa conversa, né, das doenças cardiovasculares, que é infarto e AVC é isso, né? O colesterol oxidado dentro das nossas artérias, né? E a principal fonte desse colesterol é dietética, né? O colesterol é uma gordura que só existe nos alimentos de origem animal, assim, né? A gente vê muita criança, né, com problema de colesterol, acho que endócrino que atende, né, do público infantil já vê isso, e também problemas de glicemia, né? Porque o colesterol em excesso, ele também responde lá, né, no mau controle da nossa glicemia, né? Porque ele tem
A gente tem um receptorzinho nas nossas células que, por a gente consumir muito colesterol, esse receptor ele se fecha, sabe? Um receptor para fazer a insulina, aquele hormônio lá, né? Que faz a glicose entrar nas células para ser aproveitado como fonte de energia. Quando a gente tem uma ingesta de colesterol mais elevada do que o ideal, a gente começa a ter problemas na glicemia também, né? Isso é uma coisa que eu sei, né, por eu sempre conversar, né, com as pessoas e tal, muito médico até desconhece, porque a gente sempre acha que diabetes é só açúcar e tal, né, mas não. O colesterol tem muita relação também com o mau controle da glicemia, sabe? Pode passar, Du. E aqui, em relação à carne, né, uma outra questão que a gente tem que ser, né, assim, focar nessa coisa de sermos críticos e ficar sempre atento, né, o que sai aí de evidência, é que desde 2015, a IARC, que é, né, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ela classifica a carne vermelha como provavelmente cancerígena, né, tipo, ela é grupo 2A, né, tipo, depende da quantidade e da forma de preparo, né, a carne vermelha, ela é provavelmente cancerígena, ainda, tipo, novos estudos, né, estudos futuros provavelmente vão provar, né, o que já praticamente tem como certo, mas ela já classifica a carne processada, que são os embutidos, né, como grupo 1A de ser carcinógeno, né? Já é tipo muito essa relação não tem mais o que ser refutada, né? A gente já tem tipo 6 anos dessa evidência e muita gente não sabe, muitos médicos, né? Muitas pessoas, muitos de nós não sabemos disso, de que carne processada aumenta nosso risco de câncer, né? Principalmente câncer do aparelho gastrointestinal. Aí, assim, né, quem aqui não comeu salsicha na infância, né, presunto, né, enfim, né, Deus protege, como dizem, né, a gente não sabia. Agora a gente já sabe, então, tipo, cortar totalmente da nossa vida e de todos que a gente convive e também, obviamente, dos nossos pacientes, né, esse tipo de alimento, tipo, não come presunto, não come mortadela, né, presunto de Parma, tudo isso, e não precisa nem ser muito. Desde quantidades tão pequenas como 8 gramas por dia já aumenta a chance de câncer, sabe? Aí, assim, próximo slide, eu botei bem grande, só para vocês não esquecerem. Todo esse grupo aí de alimento proibitivo, né? Assim, ninguém precisa disso para viver, não tem nada que tenha aqui que a gente precise, né? São alimentos que têm muita questão do hipersabor, né? Pelos aditivos que são colocados. Então, a gente se vicia, né? Quanto mais a gente come esses alimentos, mais a gente quer comer. E a gente tem que parar isso, né? Tipo, isso é igual a cigarro, né? O grupo 1A, que eu falei, é igual ao cigarro, né? Assim, tipo, causa câncer. Vamos cortar da nossa vida esse produto, né? Se vocês aqui que estão né, assistindo isso, eu não vou morrer sem carne, nunca vou tirar. Mas só de diminuir, né? Ou pelo menos tirar totalmente esse grupo alimentar aqui, já considero que eu passei meu recado. É só falando assim sobre, tipo, trazendo mais para uma questão aí pessoal, né, que foi o motivo que me fez virar vegetariana, não foi a questão de evidência médica, isso veio depois, né, todos assim, a parte de ler artigos científicos, né, que corroboram essa minha escolha e cada vez mais, né, assim, eu só recebo esse apoio, assim como o Guilherme também, né, tá nesse processo da ciência, né, e cada vez mais, né, provando isso tudo, dos benefícios da nossa saúde, mas o que me fez querer ir por esse lado aí foi depois de eu ter a minha primeira filhota, né, Maria Flor. Ela tinha 2 anos quando eu virei vegetariana, fui lá diminuindo esse consumo, né, foi um processo aí longo, tal, paulatino. Aí foi a questão ambiental, né, porque a gente sabe que, ou para quem não sabe, né, enfim, vou pincelar bem rapidamente aqui agora, é a principal causa, né, de desmatamento mundial e da nossa floresta, né, aqui amazônica, de vários outros biomas aí que a gente tem, né? 80% é por conta da pecuária, né, desse desmatamento, porque desmata para fazer pasto, mas também para a plantação, né, do alimento desse animal, né, que é a soja e o milho. E se a gente fosse trocar, tipo, se a gente, em vez de fazer isso, em vez de, né, fazer esse alimento, tipo, o alimento para os bois comerem e depois a gente comer o boi, se a gente fosse plantar só alimento direto para a gente comer, tipo, em vez de fazer soja e milho para eles comerem e também o lugar de pasto para eles, se a gente fosse plantar só tipo feijão com arroz, outros legumes aí, frutas e tal, a gente iria usar 1/16 avos, sabe, da quantidade de terra, assim, sabe? Aí, tipo, essa questão aí de que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, e foi isso que me pegou, assim, no começo, e comecei a ver todos aqueles documentários, e enfim, foi daí que eu entrei nessa vida aí. E além de várias outras evidências também, né, científicas, de vários profissionais, assim, especialistas do mundo todo alertando, né, para a necessidade pelo menos, assim, da diminuição, né, do consumo de carne, principalmente a carne vermelha, né, por ela ter o maior impacto ambiental.
para a gente diminuir o aquecimento global, né? Que a gente sabe que com a diminuição extensa, né, de florestas, o aquecimento global aumenta, né? Diminui lençol freático, diminui chuvas, enfim. Aí a gente, né, isso são dados, né, comprovados sobre como a gente está aumentando, né, para esse aquecimento global e vários problemas de saúde pública, né, enfim, assim como também o coronavírus, né, a pandemia, que infelizmente estamos vivendo ainda numa fase terrível, né, ela também surgiu por conta do consumo de animais, né, tipo, tudo interligado, né, e existe também o risco, vários especialistas já nos alertam para isso, sobre o risco de outras pandemias, né, que podem surgir por conta desse consumo de animais, né, não só de animais ditos silvestres, né, como foi o caso agora do coronavírus, mas também de animais como, por exemplo, o frango, né, porque na criação do frango tem a gripe aviária, né, enfim, a gripe suína, né, também lá, que, enfim, foi chamada assim, mas de ave, e por aí vai. Aí isso tudo, né, são questões que a gente fica, né, martelando na nossa cabeça, que ajudam a gente a, pelo menos, diminuir, né, o consumo de carne, né? Quem sabe fazer a segunda sem carne já é um excelente começo. Tipo, uma vez na semana, a gente escolher um dia aí para fazer o dia todo o vegetariano estrito, né? A gente não morre, não, se tirar a carne do prato pelo menos uma vez na semana. Nesse lugar da carne, a gente botar mais feijão, né? Pode passar, Du. Dessa maneira aí, a gente pode ser um ótimo exemplo, né, para as crianças aí que vão habitar o mundo depois da gente. Aí eu só uma frasezinha aqui bem básica que minha para terminar, que é: o mundo é tão cheio de problemas, né? Muitos desses problemas assim nos angustiam, mas a gente não pode mudar, né? A gente não consegue resolver tudo, obviamente, lógico, né? Mas para o que a gente pode fazer, mesmo que pouco, né? Aquela coisa de um grãozinho de areia aqui e ali, nos deixa assim, traz muita felicidade, sabe? Não sei se o Guilherme já está sentindo isso aí, mas eu que estou assim nessa, estou vegana agora há 3 anos, é muito assim, a cada prato traz muita satisfação, sabe? Você saber que você está fazendo um pouquinho ali para melhorar um pouco aí nessa situação toda que a gente vive de mundo e fazendo tanto por nossa saúde, né? Aí, para terminar mesmo agora, assim, eu super humilde com minha frasezinha aí e tal, mas termino com a frase desse, né, grande físico de Einstein, que no final de sua vida ele foi vegetariano, né? Que ele falou isso, que nada beneficiará mais a saúde da humanidade, né, e aumentará as chances de sobrevida na Terra quanto a dieta vegetariana. É isso, pessoal. Terminei. Fiquem à vontade aí para dúvidas, perguntas. Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar, Manu. Foi excelente a revisão sobre o tema, né? Muito embasada, realmente fantástica. A gente vê a paixão que você tem pelo tema. Mas, assim, percebe. Mas, assim, eu já fui vegetariana, hoje eu garanto a minha Meat Free Monday e estou caminhando para um flexitariano, né? Sou muito, digamos assim, simpatizante com a ideia, mas, de fato, a questão do simpatizante, eu nem gosto de usar o termo, porque dá essa ideia, né, de religião, de só filosofia e tal, e que aí o pessoal tende a achar que tem um radicalismo por trás, ou que tem que ter uma ideologia por trás, e o que eu acho super interessante é que, assim, independente de qualquer coisa, quando eu vejo você falando, tem pediatra, tem médico que não quer apoiar porque não acredita nisso, minha gente, é igual vacina. Vacina não tem que acreditar, nem ser a favor ou contra, não. É vacina, entendeu? Então, assim, eu acho que o mesmo raciocínio se aplica a isso. A gente tem que estar apropriado para atender às necessidades. Claro que a gente não vai respaldar nada que vai fazer mal às crianças, mas se a gente tem respaldo na literatura de que isso não necessariamente fará, se a gente fizer substituições adequadas e tudo mais, né? Então, por que a gente vai simplesmente dizer sou contra e fecha os olhos sem nem ter propriedade do assunto, né? Então, muito bom que atividades como essas aconteçam, até porque, independente de a família ser vegetariana, eu conheço várias crianças que, ou porque tomam consciência realmente de que aquilo é um animal, como você falou, e passam a ter rejeição ao alimento, ou simplesmente porque não gostam. Eu costumo dizer que essa vai ser a evolução natural da espécie, que um dia a gente vai chegar lá, né? Tipo, assim como a escravidão era normal, que um dia, quem sabe, a gente consiga chegar lá. Mas, assim, eu vejo muito essas crianças e a gente tem que estar preparado para saber, vai fazer o quê? Vai fazer, como você falou, ludibriar, vai forçar, vai passar uma sonda na criança para ela comer carne, não faz sentido, né? Então, acho que a gente trauma, tem que é muito pior. Né? Exatamente. Ou a criança não perder a confiança na mãe, enfim, né? Então, assim, a gente acho que não faz sentido isso e acho que a gente tem que estar preparado para essas demandas, se são mais modernas ou não, que a gente acompanhe o tempo, né? Então, eu acho que realmente faz muito sentido. Eu só queria fazer uma observaçãozinha na parte que entrou na minha praia,
quando você falou de alergia e de cólica, de fato, né, se você não come leite, seu filho não vai ter contato com leite, não vai ter alergia a leite. Mas só para não ficar a ideia, que é o pessoal que está assistindo, eu sei que não é o que você falou, mas o pessoal que está assistindo pode entender que a gente precise fazer essa exclusão de leite para evitar a PLV. Não. Pelo contrário, inclusive, assim, a gente é melhor que, se for haver o contato, que haja através do leite materno, né? Então, assim, nem é para não fazer na gravidez, nem é para não fazer na amamentação, isso é bem importante, assim como a cólica não tem tanta evidência com o leite, né? Algumas crianças podem fazer um choro excessivo em relação ao leite de vaca, né? Mas, assim, isso não está tão comprovado. Tem alguns trabalhos que falam em lactose, mas lactose, o nosso leite tem muito mais do que qualquer leite de vaca, inclusive, independente do que a gente come, né? Então, assim, só para não deixar algumas coisas meio confusas para quem não tem tanta propriedade como tu e possa estar assistindo aí. Mas, fora isso, só parabenizar realmente, e que queria eu que isso passasse em rede nacional, no lugar do Big Brother. Oh, linda, obrigada. Deixar Guilherme falar, senão ele bate em mim. Não, fantástico, Jorge. Eu sinto muita pena mesmo quando, de novo, volto a falar o que eu falei no começo. Eu sinto muita pena quando os pediatras não têm a oportunidade, tá certo, de assistir talvez uma aula dessa. Esse Manu foi fantástico. Parabéns de novo, certo? Eu brinco que eu fiz o caminho contrário de você, certo? No começo eu não tinha pena nenhuma dos animais. Eu virei vegetariano por ciência mesmo. Tá? Depois que algumas coisas aconteceram na minha vida, eu comecei a virar vegetariano por conta dos benefícios que eu encontrei na ciência em relação a isso. Tá? Deixa eu botar alguns pontos aqui, se tu me permitir, certo? Eu acho que essa última frase foi fantástica. Fala aí da área de vocês. Eu não sou pediatra, né? Então, não, a minha total. visão é mais como, tipo, clínica, vegana, mãe de 2 crianças vegetarianas. Falem aí, possivelmente... os pediatras. Tu acabaste com uma frase de Einstein, tá certo? E Bill Gates, há uns 3 anos atrás, ele repetiu basicamente essa frase que a gente falou, ele é muito né? imitão, né? Ele gosta de imitar, tô brincando. Ele quer aparecer, mas assim, o pior é que eu tenho medo daquele cara, porque às vezes o que ele fala se torna verdade, né? Então, assim, pois é um negócio que todo mundo tá pegando aí. Pois é um grande estudioso, e ele realmente ele disse que ele é bem taxativo, que ele disse que nos próximos anos os países desenvolvidos eles têm que virar, não vai ser uma opção, eles vão ter que virar, tá certo, vegetarianos / veganos, tá certo, porque não vai ter, a carne vai se tornar um artigo super de luxo, tá certo, a saúde das pessoas vão depender disso, então por aí vai. Não sei se ele vai acertar, tá certo, inclusive espero de coração que não, mas é uma opção, né, para quem quer pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Tem um camarada que eu gosto muito dele, ele publica muita coisa sobre vegetarianismo, e é um pouquinho do que ele teve uma frase que resume um pouquinho da falta de informação que a gente tem em relação ao vegetarianismo. Ele fala assim: as pessoas têm que se preocupar menos em saber como um boi vira hambúrguer, como um vegetal vira hambúrguer, e se preocupar mais como um boi vira hambúrguer. Tá certo? Pois é. Então, o processo de transformar a carne, tá certo, em consumível, é uma coisa consumível, ela é bem curiosa, para quem tiver curiosidade em relação à ideologia, tá certo, vale a pena ir atrás, porque é bem devastador em relação É muito. A quem pensa nessa parte mais ideológica. Tá? Só para isso que o Guilherme falou, que ele falou da curiosidade, para quem quiser dar um print aí que são vários documentários, né? Para quem quiser, tem aí 10 opções. Quem quiser ver né? Abre um pouco a cabeça, assim. Ou não, enfim. Fica aí a ideia, né? Eu gosto de ser bem crítico em relação a isso. Alguns aqui eu já vi, acho que a maioria, certo? Acho que eu vi quase todos. Alguns são bem chocantes, né? inclusive, Abrir a mente. Abrir a mente. Esse último aí é o pior, assim. Mas tem uns bem lights, como é o Dieta dos Gladiadores, é ótimo, é super tranquilo, assim. Para quem quiser ver assista a Dieta dos Gladiadores. Acho que nem tá aqui. Nem tá, se falta mesmo. Mas tava em cima desse aqui, acho que sumiu. Tu fala esse negócio que Deus protege, talvez não proteja, não. Sim, a incidência onda. Mas eu sei, porque a incidência, tá certo, de câncer gastrointestinal, tá certo, em relação aos países que mais consomem carne no mundo, é impressionante, tá certo? O Brasil hoje é o 5º país que mais consome carne no mundo. E desses 5 países, eles estão entre os 10, tirando o Japão, né, que não está nesse rol,
mas todos eles fazem parte dos 10 países que mais têm câncer gastrointestinal no mundo. Então, assim... E essa prevalência foi aumentando nos países que foram se ocidentalizando, né? Tipo, quanto maior o consumo de carne, países que não tinham tanto essa cultura, né? Assim, foi acompanhando. É impressionante. E ainda falando de desinformação, é engraçado, eu assisti eu participei de um congresso online no passado, inclusive uma bambambam de nutrição falando, e ela, assim, defendia veementemente o uso de leite, tá certo, para complementar a cota de cálcio, tá certo, na dieta. E eu assisti, porra, velho, ainda estão nessa, velho. Então, assim, é um negócio que ainda as pessoas parecem ter muita resistência em relação ao que vem saindo, em relação à evidência, né? E a gente já sabe que... exatamente, evidência. Agora, sim, eu tenho uma pergunta que eu fiz para tu, tá certo? Em off-label, mas eu queria que também tu respondesse para o pessoal, que talvez seja o maior problema que eu tenho, tá certo? Pessoal, e o que muita gente, inclusive, muito paciente meu relata em relação a comer diferente. Eu não digo nem comer ser vegetariano ou vegano. Eu digo comer diferente. Porque, vou te dar um exemplo, tá certo? Jane Elson diz que, quando fala de disciplina positiva, diz que crianças são excelentes ouvintes, mas péssimas intérpretes, certo? Então, quando você vê que a criança é minoria, tá certo? E ela sempre está numa fase de andar em grupo, sempre em grupo, e quando ela vê que ela está sendo diferente da história, tá certo? Ela pode interpretar isso de uma forma completamente equivocada. Tá? Então, vou dar um exemplo. Ela está na escolinha, tá certo? Aí todo mundo está fazendo confraternização de final de ano, então todo mundo ganha um suquinho de caixinha. Eu não estou nem usando para a parte vegetariana. E aquela criança que não toma suco de caixinha recebe uma maçã. Né? Então a criança que recebe a maçã olha para o lado e faz: poxa, todo mundo recebeu suquinho de caixinha, eu não recebi. O que será que eu fiz de errado para receber isso? Né? E aí eu uso muito, vou extrapolar para a dieta vegetariana vegana, tá certo? Quando a criança está vendo todo mundo, por exemplo, comendo carne, e ela de repente o prato dela não tem carne. Tá? Então, como lidar com isso, tá certo? Em relação a isso, tá? Como convencer os pais que talvez você se mantendo numa postura que você acredita ser correta, tá certo? Como é que você não vai talvez desviar essa sua crença para não trazer prejuízo psicológico para a criança? Porque vou dizer mais. Quando tu sugerisse, eu dei uma revisada na literatura sobre a percepção da criança em relação à doença vegetariana e os impactos psicossociais na criança em relação a isso. Sabe o que eu achei na literatura? Nada. É interessante, Nada. é um bom tema aí de pesquisa, Guilherme. Não é? Exato. Interessante mesmo. Fala aí. Legal. O que tu... Eu vou falar a minha experiência, né, pessoal, com Maria Flor. A Aurora não tem escolha ainda, né? Principalmente porque Maria Flor, ela era onívora, né? Assim como eu, ela tinha uns 2 anos e pouco, quando eu mudei, e ela foi mudando também, né? Eu nunca a obriguei a não comer carne, sabe? Foi uma coisa, assim, paulatina, que foi acontecendo na minha vida, e eu ia conversando com ela. Eu sempre assim, né? Por ser, né, estudiosa do assunto e tal, de alimentação como todo, né? Ser nutróloga. Eu sempre começava com ela falando sobre a origem dos alimentos, né? Dizia: ó, filha, esse aqui é a cenoura que dá na horta, o feijão, tal. Mesmo quando era um biscoito, eu dizia: ó, isso aqui vem da farinha que plantou, mas que passou por uma casinha que é uma fábrica, né? Ficava aquela coisa na linguagem dela e tal. Levava lá na feira para ela ver que a pessoa vendia, e na plantinha que dava antes, enfim. Quando chegava na parte dos alimentos de origem animal, eu meio que travava, assim, né? Tipo, como é que você vai falar sobre a origem dos alimentos, né? Explicar sobre isso, porque eu acho que na educação alimentar, né, e nosso papel como médico, né, vocês pediatras e a gente como pai e mãe, é fundamental a gente explicar, né, falar a verdade sobre os alimentos para a criança, né? Tipo, claro que falar que é gostoso, né, é fundamental, mas falar sobre a origem, isso vai fazer com que no futuro essa criança possa fazer suas escolhas onde quer que ela esteja, né, na sua casa, na de qualquer pessoa no mundo aí, no trabalho, enfim. Aí eu pausava, eu disse: não, eu não vou explicar para ela que isso veio do animal que morreu e tal. Isso é pesado até para mim, eu não consigo conceber isso. Tipo, que coisa triste. Assim, ela brincava lá com os bichinhos, com a vaquinha, né, de brinquedinho assim. Aí tinha a prima, tinha a irmã, a mãe. Aí como é que eu ia dizer que foi separada essa família? E tá ali o bife, sabe? Tá em cima da mesa.
Aí foi nessa história que eu fui, né, assim, tipo, desconstruindo isso em mim. E quando eu mudei, quando eu descobri, eu falei para ela, filha, que tipo, eu descobri, né, que vinha daí, que vinha dos animais, que era uma coisa triste, mas que assim, que nem todo mundo sabia disso. Por exemplo, ela tem, né, tipo, minha mãe, a avó dela, a prima, que é tipo, a melhor amiga dela, filha da minha irmã, elas comem carne, são onívoras. Como é que ela ia conceber que pessoas que ela ama comem carne, tipo, fazem essa maldade? Quando ela foi raciocinando e eu conversando devagarzinho ao longo de vários meses, assim, e aquilo não era coisa legal de se fazer, né? Você comer um bichinho ali e tal, você podia comer outra coisa, sabe? Aí eu disse, ó, filha, que ela não sabe ainda. Mamãe também não sabia antes. Eu descobri depois que você nasceu, e, né, e fui, né, raciocinando. Ela não sabe ainda. Um dia talvez ela saiba, ela vai saber sobre isso. Aí ela fica de boa com isso, sobre observar as pessoas que ela ama não comerem carne. E a questão do convívio em escola é assim, tipo, sempre, né, trabalhar em cima da individualidade. Eu sempre, assim, não só em relação à alimentação, mas em relação a tudo. Sempre falei para ela, filha, as pessoas são diferentes. Ah, eu quero brinquedo igual eu dissesse. Eu disse, nada disso, eu não vou lhe dar aquela LOL caríssima que você vai quebrar em 2 minutos. As pessoas são diferentes. Ela tem a LOL, você não tem. Tipo, brinca com ela, brinca com outra boneca sua aí, com esse carrinho, enfim. Não precisa ser igual a todo mundo para ser socialmente aceito, né? Isso é a gente teve muito essa criação, né, de para pertencer, a gente tinha que fazer parte do grupo, de ser igual e tal, mas eu acho que essas gerações agora estão um pouco mais desconstruídas em relação a isso, e a geração dos nossos filhos, então, aí nem se fala, né, vão dominar o mundo aí em relação a isso. Aí ela é muito tranquila em relação a ela ser diferente dos amiguinhos, sabe? Ela fala isso para várias questões, assim, ela não quero brincar disso não. Eu disse, filha, vamos brincar disso, tô cansada. Ela disse, mãe, as pessoas são diferentes, eu quero brincar disso. Uma brincadeira super cansativa, e às vezes eu só quero sentar no sofá com ela, sabe, tipo, de perna pro ar. Enfim, aí acho que é isso. E ela nunca teve problema. Se ela quiser comer, ela come, sabe? Mas ela, quando ela compreendeu de onde vem a carne, ela mesma se nega a comer. E se ela comesse, eu ia amá-la do mesmo jeito, né? Eu acho que a questão é justamente Ainda bem, essa. né? Entra até no racional das comidinhas saudáveis, como tu usou quase o suco de caixinha, né? Tipo, eu acho a coisa mais linda naquela época que a gente ia para aniversário de criança, né? Porque não tem mais isso hoje em dia, mas assim, naquela época que a gente ia, eu ia com meu sobrinho para a festinha e ele chegava lá, tava a mesinha lá, cheio de refrigerante, suco, porcaria e tal, e água, e ele ia, pegava água e sequer se interessava pelo refrigerante ou pelo suquinho, Perfeito. porque Pois é. não faz parte da rotina dele, não faz parte. E assim, ninguém nunca falou, você está terminantemente proibido, porque eu acho que também você proibir demais só atiça a curiosidade. Não, sabe? proibir e sem explicar, né? Exato. Assim, sem... Não faz Exato. sentido. É isso, eu acho que é bem nisso do que Manu falou mesmo, é assim, é você explicar por que você não come, e a criança é livre para escolher, né? Agora, porque se você proibir, ela vai comer escondida, ela vai comer na casa de alguém, não sei o quê, enfim, vai criar um conflito entre você e seu filho sem necessidade. É isso, se você não come, mostrar por que não come e até nisso, né? Porque eu fiquei até pensando, tu falando negócio, não sei como ela não perguntou, porque criança sempre tem umas tiradas, né? Não sei como ela não perguntou, por que você não conta então para minha avó e para minha prima? Por que você não explica para ela? Então, assim, ela vai se questionar também, mas talvez ela já esteja maiorzinha e já entenda essa questão das diferenças, enfim. Ela fala para a avó e para a prima. Sabia que isso era um animal. Mesma faz, né? Mas, assim, além disso, outra coisa que eu fiquei pensando, tô falando da história da carne processada, enfim, e de fato, eu acho muito mais angustiante nesse medo que as pessoas têm da proteína, da B12, disso, daquilo, lá, 90% dos meus pacientes, que eu trabalho 90% do meu tempo no SUS, inclusive, então, digamos assim, 90% dos meus pacientes só consomem carne processada. Hoje em dia, isso está muito pior, inclusive, né, com a pandemia, a situação socioeconômica piorou bastante. Então, assim, mas já é o normal, seja por cultural, seja por custo, né? Então, assim, a pessoa comer um hambúrguer, um nugget, né? Um hambúrguer, claro, desses processados, um nugget, qualquer coisa dessa, qual é o valor nutricional daquilo, né? Além do risco de câncer e de tudo mais, não era muito melhor que essa família comprasse a proteína de soja, que é muito mais barata, e consumisse nutricionalmente seria muito mais vantajoso do que comer aquela porcaria, ou comer carne de quinta, resto, cheio de química, cheio de porcaria. Então, assim, é um trabalho que eu brinco com os meninos que eu devia gravar já essa historinha, porque, para isso e tal, mas é muito complexo. Tá comendo carne, tá comendo resto com química, né? É porque tem que ver também a questão do... É barato, né, Jorge? Para você transformar uma carne, uma soja
palatável, vai começar a aumentar o custo aí dessa família, né? Tem esse detalhe também, sabe? Veja, não Mas, necessariamente. Se você for ver o preço de uma salsicha, de uma carne enlatada, de uma sardinha, dessas porcarias, são baratas, mas você exato. compra um pote de soja que rende bastante, né? Então, claro, Não, você mas é isso que eu estou dizendo. para Mas dar uma a questão da é, a questão da palatabilidade. Assim, você consegue produtos muito bons, gostosos, tá certo, com soja. Mas vai gerar um custo, porque se você for comer a soja pura, tá certo, ou uma soja, um produto de qualidade meio inferior, é meio ruim, assim, não é um negócio tão gostoso, não. Mas se você for comer uma carne moída de vaca pura, também é terrível, né? Você tem que Não, refogar, botar, mas, né, um óleo não, qualquer, total. cebola, Mas alho, enfim. eu não tô Eu acho que defendendo, você faz não. a PTS Eu também, concordo com fica uma você, eu concordo com delícia. É só vocês duas. Eu temperar, concordo com vocês tudo é o duas. tempero. eu acho que Eu concordo com vocês duas. O problema é que realmente, se você for pegar uma classe mais baixa, você vai ter aquele vício do gosto daquela salsicha, daquele jeito. É isso que eu tô. É porque o certo, mesmo certo, era esses alimentos serem mais taxados, né? Tipo, não serem tão baratos assim, pelo malefício que ele causa à Total. saúde, né? Uhum. Enfim, é questão política aí, é muito difícil. Total. Mas É inadmissível 1 quilo de açúcar custar R$ 2 e 1 quilo de xilitol custar o quê? 100. Então, assim, O tem feijão uma coisa devia ser errada. muito mais barato, né? Tipo, os subsídios deveriam ser dados ao feijão com arroz, né? E o feijão tá Claro. caríssimo, o quilo de feijão, né? Não, mas eles dão subsídio para carne, para presunto, enfim, é um absurdo, né? Tá tudo ao contrário aí, infelizmente. Tá. Enfim. Mas eu tô, na verdade, concordando com vocês duas. Dulce, perguntas, Dulce. Quer virar vegetariana também? Né? Dá até vontade de virar, né? Por uma aula dessa. Dá não, Manu é minha médica, né? Minha nutróloga, me confio dela. Eu simpatizo, mas confesso que ainda não cheguei nessa evolução, não. Que eu Uma segunda sem carne, talvez. Não, a segunda não Dá. sempre, isso Faz, sempre. né? Não, isso eu faço, eu fico tranquilamente. Eu acho que o meu problema, diferente de Maria Flor, não sou uma pessoa socialmente evoluída, né? Então, eu não fui criada a ser diferente. Então, o social, para mim, pega muito, sabe? É, Então, eu acho que é o maior problema hoje de mudar em relação a influenciar as crianças ainda é essa parte social. para mim é demais, assim, tipo, Marquinhos, só se Marquinhos que cozinha, ele que cozinha, então eu não sou a que cozinha em casa também, é ele que cozinha, então ele que teria que me apresentar novas possibilidades. Eu não estou colocando responsabilidade nele, mas se eu quisesse, né, também. Mas eu acho que essa questão social... Deixa eu te contar uma novidade. Ano passado, o melhor restaurante do mundo... Ano passado, não, desculpa. 2 anos atrás, o melhor restaurante do mundo, tá certo? Era um restaurante vegano. Olha aí. Então, estamos começando a fazer comida de qualidade aí. Não, tem muita opção. Já fazemos comida de qualidade, então assim... Vegana, ai, exatamente. meu Deus, muito bom. Cada vez mais, ainda bem. Com certeza. Quem diz que comida vegana não é boa é porque não está no caminho certo ainda. Não, sim, com certeza. Não, e a questão não é não ser boa ou não ser boa, é só diante do que a gente do que a gente tem de informação, né? Assim, do que hoje a gente entende mais como o comum, né? O socialmente comum. Eu acho que isso para mim ainda é uma questão, mas conseguir a segunda sem carne, né? Me satisfazer sem a carne, isso para mim é muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas, enfim, que essa geração mude, né? Isso, essas crianças aí. Principalmente as crianças que já nascem sem comer, filhas de pais onívoros e nascem sem vontade de comer carne, né? Que já sabem que é do animal, delas mesmas. E com sexto sentido, eu acho incrível. Que tenha mais e mais aí para... Acho que a lição que fica é que dê opções, né? É opção de não impor. É opção de realmente, se você quiser. Exato. Foi incrível a aula, Manu. Parabéns. Gravei tudo. Obrigada. E vou deixar disponível para todo mundo acessar também, que eu acho que é super importante. Ótimo. Tá bom, qualquer coisa estou por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Pessoal. Amei. Obrigada. Até os próximos. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite.